Olá pessoal, eu sou o Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com mais um episódio do programa Super Dicas, desta vez voltado para aqueles que vão participar do concurso para técnico do INSS. No episódio de hoje, vamos falar daquela disciplina que é a mais temida, desculpa, pela maior parte dos concurseiros, né? É isso aí, vamos falar sobre raciocínio lógico. Para descomplicar o assunto e abrir os caminhos para que você consiga gabaritar a parte de raciocínio lógico da prova do INSS, eu trago aqui no Super Dicas o professor André Barreto. Mestre, muito obrigado por ter aceito o meu convite de participar do programa Super Dicas da Degrau Cultural. Eu que agradeço aí a oportunidade, estamos à disposição aí para esclarecer qualquer coisa e desmistificar um pouco essa história aí de ser o terror, né? Não é bem assim, não. Exatamente. Tem muitos candidatos que temem, né, essa disciplina. Às vezes, só de saber que vai ter matemática, raciocínio lógico, os candidatos gostam de fugir dessa disciplina. Mas, mestre, o INSS deve cobrar essa disciplina, né? Já vem cobrando nos outros concursos. Eu queria exatamente que o senhor falasse para a gente quais são os primeiros passos que os futuros candidatos devem tomar ao estudar raciocínio lógico para esse concurso de técnico do INSS. Bem, são algumas coisas que a gente precisa ponderar inicialmente, né? Primeiro é ter a certeza de que a banca que organizará o próximo concurso será, de fato, a banca Sebrasp, né? CESP, né? Esse é um primeiro passo, porque a banca CESP ela tem um comportamento, tem uma forma de tratar esse tipo de concurso do INSS de uma maneira diferenciada das demais, como uma Fundação Carlos Chagas, uma Fundação Sergipe Rio, né, uma Fundação Getúlio Vargas, que quando cobram raciocínio lógico, cobram com uma abrangência maior, né? Horizontalizam bastante o conteúdo, cobrando duas frentes, né? Que é a parte de raciocínio lógico clássico e a parte de matemática. Então, existem essas duas frentes nessas demais bancas. O que não ocorre já na banca CESP, né? A banca hoje chamada de Sebrasp, né? Isso, exatamente. O CESP ele foca mais a parte de raciocínio lógico clássico, a lógica clássica, que é uma matéria estritamente de nível superior. Quando cai matemática, a matemática invocada é a matemática de ensino fundamental e médio, que todos nós, mal ou bem, passamos algum dia da vida. Já o CESP não, ele vai tratar, na sua maior parte, da lógica chamada lógica clássica, que é a lógica aristotélica, né? A lógica sentencial, onde você só vê isso em nível superior, na parte acadêmica mesmo, de nível superior. Então, a primeira coisa é essa, nós temos uma certeza de qual banca será. Partindo da premissa que a banca será o CESP, né, que foi o que ocorreu em 2016, né, então a gente pode esperar uma coisa bastante similar para esta prova, quer dizer, um foco maior em lógica, onde você só visualiza dois conteúdos, basicamente, de matemática, que é a teoria de conjuntos e porcentagem. Essa é uma parte de matemática que cai no CESP também. Mas, dentro de todo o contexto, é a única parte de matemática que você visualiza no CESP. O resto é lógica sentencial, equivalência lógica e tal. Então, aí, indo para a tua pergunta, que é a pergunta de como começar com isso, de como a gente vai fazer. Luiz, a questão é a seguinte: o aluno tem que começar do zero, porque essa parte da matéria é uma parte que tem uma riqueza muito grande de detalhes e uma riqueza de definições, termos que são importantes para o entendimento da lógica, ou seja, você tem que partir do zero, procurando entender qual é o conceito de uma expressão, o que é o conceito de uma sentença, o que é o conceito chamado de proposição, que é um conceito fundamental dentro da lógica, e a partir daí você ir construindo corretamente esse conceito. Não adianta o cara chegar, vou pegar uma prova aqui, uma prova ali, e vou tentar resolver, porque não vai conseguir. Porque em nenhum momento da vida dele pretérita, salvo se ele fez alguma faculdade, por exemplo, de informática, uma faculdade de ciências da computação, tecnologia da informação, que são áreas em que você tem obrigatoriamente teria que estudar essa parte, não tendo feito isso, ele nunca viu essa matéria. Então, ele precisa começar do zero. E ainda aqueles que já viram de alguma forma em nível acadêmico, precisam estudar do zero também, porque o enfoque acadêmico é um e o enfoque em concurso é outro. Então, o conselho que eu dou é que essas pessoas comecem do zero, conceitualmente, assistindo aulas presenciais ou aulas online. Existe muito pouca literatura boa para isso, tá? Então, na internet você acaba encontrando bons materiais e bons
meios de você aprender isso do zero, tá bom? Então, mestre, é importante que o candidato primeiro crie uma base teórica sobre o assunto para depois partir para a prática, é isso? Exatamente. O cara ele tem que reunir um acervo de informação primeiro conceitual, porque tanto na matemática como no raciocínio lógico, a pessoa tem uma ilusão de que isso vai acontecer de forma mágica, e não vai. Né? Aqueles conceitos que ficaram para trás e foram mal vistos da matemática, você vai ter que resgatá-los, não tem jeito. Você não pode pular etapas. O concurso público ele acontece uma coisa interessante. Você tem que andar devagar porque tem pressa. Então, é uma coisa meio paradoxal, né? A gente tem que andar devagar, construindo o conceito, exatamente porque você tem pressa. Se você pula etapas na preparação do concurso público, você está simplesmente não está, você está se movendo no mesmo lugar, né? Não digo que você vai fazer um retrocesso, mas você fica ali marcando o passo, porque você não está reunindo ali o acervo de informações necessárias. Perfeito. Então, o estudo reverso aí, que é aquele de começar pelas questões para chegar à teoria, é totalmente furado. Eu não aconselho, salvo se você já tenha uma experiência em concurso, uma base, aí sim. Perfeito, mestre. E o programa do último concurso é a melhor referência de estudo para os candidatos? É por onde eles têm que começar realmente, focando? Eu acho que a gente, veja bem, você sabe que para determinação, tudo de acordo com a determinação da banca, né? A Sim, banca é fundamental dentro desse contexto. lógico. E você sabe que esses processos eles, de determinação de bancas dependem de processos licitatórios e a gente nunca sabe quais são os critérios da licitação. Então, normalmente, as bancas CESP, FGV, FCC, Sesgran Rio, são bancas caras. Então, se o critério é preço, nunca serão essas. Se o critério é técnica, experiência, né, fatalmente uma dessas será escolhida. E aí eu repito, partindo da premissa que a banca será o CESP, eu acho que esse conteúdo aí, muito embora a gente não possa garantir que vai ser o mesmo, porque tudo pode mudar, mas esse é o melhor conteúdo. O edital anterior, eu acho que é a primeira. Eu diria que é o que nós temos para dar partida ao processo. Tá bom? Mestre, assim, eu sou leigo no assunto, mas olhando o edital passado, né, me parece que o conteúdo foi bastante enxuto. Eu estou certo? E o senhor acredita que poderia acrescentar alguma coisa, de repente, mesmo sendo Sebrasp, o senhor acredita que possa ter inclusão de algum assunto que de repente está na moda e que não vinha sendo cobrado há um tempo atrás e agora está sendo cobrado? O que o senhor pensa em relação a isso? O que acontece? Eu sou um professor que eu primo muito pela qualidade, né? E não pela quantidade. Então, eu acho que os tópicos que estão ali estabelecidos, primeiro que não são poucos, porque cada termo que você vê ali no edital, então o cara fala assim, lógica, estudo de proposições. Então, a impressão que dá é que você estuda proposições 10 minutos explicando. Não, veja bem, cada tópico que você tem ali, ele lança tentáculos. Então, por exemplo, quando eu falo estudo de proposições, eu tenho que entender que são a parte introdutória, definir proposições simples, proposições compostas, definir o que é uma proposição, o que são os conectivos lógicos, as leis conectivas. Então, cada tópico daquele ali se abre num leque de outras situações que ali estão embutidas. Então, na verdade, parece fácil, parece pequeno, mas não é. Nós estamos falando aí para você fechar isso, só para você ver, essa parte da lógica sentencial, que cai na parte lógica clássica do INSS, aí, do Sebrasp, isso aí ocupa um período acadêmico. E que os cursos preparatórios precisam elaborar formas rápidas de ver isso, né? Mas se você for ver direitinho, essa parte de lógica, ela cabe dentro de um período acadêmico, que normalmente você sabe que é 6 meses. Cada período acadêmico. Então, é conteúdo suficiente para um período, agora você imagina. Então, a gente tem que ver isso de forma resumida, estratégica, para abordar aquilo tudo ali. Então, não é tão pequeno quanto se imagina, não. Pelo menos é bastante papo. Exatamente, aquilo que eu falei. Você vendo somente o que está escrito parece ser pequeno, mas tem muita coisa por trás daquilo, né? E o candidato tem que ficar atento. Então, a partir do momento, né, vamos supor, a gente está estudando, tem que estudar agora sem saber qual é a banca, né? Sem saber qual é a banca, a gente precisa fazer esse arcabouço teórico, né? Aos poucos ir introduzindo os exercícios, né? Para fixar esse conteúdo.
E a partir do momento que a banca é escolhida, quais são as estratégias de estudo que o candidato vai ter que adotar aí para ter um bom rendimento nessa parte de raciocínio lógico na prova do INSS? Bom, em primeiríssimo plano, em primeiríssimo lugar, o aluno ele não pode, de maneira nenhuma, esperar um edital vir à tona para dar partida ao processo de estudo dele. Isso aí é um equívoco cultural. Exatamente. Tá? Você não vê isso na Europa, você não vê isso em lugar nenhum. Você vê que na Europa a situação é outra. Eu costumo dizer assim, olha, vocês têm que ser europeus, vocês têm que ser japoneses. Né? Eu até cito o exemplo da minha avó. Minha avó dizia que a viagem dela estava marcada às 17 horas, 9 horas da manhã ela estava pronta, perguntando se eu já estava chegando. Eu falei, mas vó, é 17 horas o voo. Ah, mas eu quero que tu me deixes logo lá, porque vai que acontece alguma coisa. Então, o concurso público, traçando uma analogia, o concurso público ele é bem assim. O sucesso no concurso público ele vai demandar de que você saia na frente. Eu não sei, Luiz, mas eu acho que tudo na vida é assim. Então, você precisa sair na frente, você precisa estar antenado. Primeiro, você precisa saber o que quer. Né? Então, existe uma gama de coisas que o aluno tem que ter dentro dele para dar partida. Esperar o edital sair não é. Mas, já que vamos imaginar que o edital saiu. Então, dentro de um cenário onde já tenhamos um edital, o edital saiu hoje, o aluno ele não pode perder mais nem um segundo. Primeiro, ele precisa procurar um apoio orientador, ou seja ele online, ou seja ele físico, presencial, que são os cursos, vai precisar disso. Muito embora o curso não seja integralmente a responsabilidade maior da aprovação, é do candidato, ele é o arquiteto do sucesso dele, qualquer um de nós, o curso, ele é um orientador e que, exagerando, tem 30% dessa responsabilidade aí, porque 70%, 80% fica a cargo daquilo que ele, próprio aluno, produz, né? Mas o que nós observamos aí é que o aluno procura o concurso após o edital, já está em cima, porque nós estamos falando aí de 2 meses antes da prova, aproximadamente, 1 mês e meio, 2 meses, às vezes 3 meses. Quando o edital sai, a prova já é marcada logo em cima, então o tempo é muito curto. Então você pega, por exemplo, o raciocínio lógico, você ainda consegue muita coisa, consegue avançar bastante. Mas pega um direito previdenciário, por exemplo, que não é da minha matéria, mas é uma matéria das principais dentro do contexto. E isso demanda de tempo, porque o direito constitucional, por exemplo, ele vai precisar de constitucional, ele vai precisar de vários apêndices para poder fazer o entendimento, mas o raciocínio lógico ele até consegue. Então, eu aconselho o aluno o mais rápido possível, busque as conceituações necessárias e já parta para exercícios também, logo em seguida. Focado na banca, isso ajuda. Especificamente. Oi? Focado na banca que foi escolhida, né? Especificamente. Não, aí depois que a banca sair, filho, não se pode cogitar. Eu sempre digo isso. Antes da banca sair, a gente, que está no presencial, que está no online, a gente ainda resolve questões de alguma outra banca, né? Uma FGV, uma FCC, a gente ainda pega algumas outras, né? Mas, uma vez sair da banca, não se pensa em resolver questões de outros lugares, a não ser da banca que foi determinada. Isso não tem a menor dúvida, né? Agora, não adianta, já repito, não adianta o aluno ir direto nas questões, porque ele vai ficar deprimido, né? Porque ele está analisando o processo pela folha. Ele deve começar pela raiz. Então, e ir construindo. O processo é construção, né? Perfeito. Mestre, você lembra quantas questões de raciocínio lógico caíram na última prova do técnico do INSS? Na última prova caíram 5 questões de raciocínio lógico, 4 de lógica clássica e uma de conjuntos. O senhor acha que Ou seja, então, só para Sim. concluir, dentro de 5 questões, 4 é de lógica clássica, 80% do conteúdo que caiu de raciocínio lógico foi lógica. Sim. E 20%, que é uma questão representa, foi de matemática. Então, eles priorizaram raciocínio lógico. Isso ocorre também, esteja bem, isso mostra um perfil de banca. Por quê? Porque quando existem provas para policial federal, agente da Polícia Federal, eles também priorizam bastante a parte de lógica também, a parte de lógica clássica. Ok. É o perfil da banca. Entendi. O senhor acha que esse quantitativo tende a ser mantido para o próximo concurso? Isso é uma coisa difícil da gente prever, né? Isso é uma coisa difícil, tá? Eu, por via das dúvidas, estudarei bastante lógica, porque, veja bem, eu aposto que vai cair bastante. Agora, eu não posso afirmar essa razão, de quantas de lógica para quantas de
de matemática, até porque só tem 2 tópicos de matemática, que é conjunto e porcentagem. Então, acho difícil prever isso, mas certamente, seguindo o princípio que essa banca tem adotado, não só para as provas do INSS, como para as de Polícia Federal, provas que caíram em agências nacionais feitas pelo SESP, houve sempre a priorização do conteúdo de lógica clássica, quando este fazia parte do edital, do conteúdo. Dentro desse conteúdo de lógica clássica, quais são os assuntos assim que o CESP tem explorado mais nas suas provas e que, por isso, o candidato tem que dar atenção especial a esses assuntos? Saber definir o que é uma sentença e o que é uma proposição. O SESP pergunta sempre isso. É saber o que é uma proposição, quando uma sentença ela é proposicional, né? Então, o cara tem que saber que a sentença só é proposição quando ela recebe um valor lógico. Quando ela não recebe um valor lógico, ela é apenas uma sentença. E o que é sentença? O cara tem que saber isso, saber definir sentença de proposição, saber definir uma proposição simples de uma proposição composta, se é uma questão que vez por outra, acontece no SESP. Definir proposições, caiu na prova do INSS passada, né? Dizer se era proposição ou se não era, porque o SESP não faz perguntas, ele afirma. Então, ele deu uma sentença na prova passada, dizendo assim, a sentença tal é uma proposição. Então, certo ou errado? Aí o aluno tinha que conhecer que ali, naquele exemplo, não me falha a memória, havia uma palavra, um verbo no modo imperativo, associado a uma exclamação. Então, isso nunca é proposicional. Então, isso caiu. Cai bastante também, em termos de lógica, a parte de equivalências lógicas. Isso aí o SESP aborda maciçamente. Equivalências lógicas, equivalência de condicional com disjunção, equivalências de negações, negação do e é equivalente a que, negação do ou é equivalente a que, negação do se então, que é condicional. Então, a negação da conjunção, a negação da disjunção, negação da condicional e outras negações também notáveis da lógica. Acontece muito também de cobrar negação de quantificadores lógicos, quantificadores universais e existenciais, tem sempre que estar por dentro. A argumentação cai bastante, muito embora não tenha caído na prova passada, entendeu? Enfim, esses são os tópicos da lógica que você pode ver. Equivalência é um tema bastante certo de cair. E a parte de conectivos lógicos, são operações lógicas, o aluno saber exatamente a desenvolver as operações da lógica, né? As leis conectivas, a lei da conjunção, das disjunções, da condicional e da bicondicional, e saber, com isso, executar as operações que são colocadas aí no prova. Isso cai na prova bastante também. O senhor falou que há um pedacinho do programa que é a parte focada um pouco mais na matemática, né? Que é aquela parte de conjunto e regra de 3 vezes que o senhor falou? Conjunto e porcentagem. E porcentagem. E porcentagem, né? Exatamente. Dentro desses conceitos, desses dois assuntos aí, como é que isso é cobrado aí na prova do SEBRASP, na prova do INSS? Normalmente a parte de conjuntos ela é cobrada na forma de problemas, né? Ele fala foi feita uma pesquisa para determinar o uso de determinado produto, produtos A, B e C. Aí vem, sabe-se que tantos usaram o produto A, tantos usaram o produto B, tantos usaram o produto C, tantos usaram A e B, tantos usaram A e C, tantos usaram os 3 e alguns não usaram nenhum. Aí você vai diagramando aquilo dali, através de diagramas, e você vai pegando aqueles dados que são relevantes, colocando ali, e aí você monta com isso uma equação, e você consegue. Então, a forma de problemas é que isso aí vai cair. Tá? Às vezes, você tem determinados tipos de conjunto que trabalham com operações mais voltadas para a parte de notação. União, interseção, diferença de conjuntos, que é o complementar entre conjuntos. E foi o que caiu, inclusive, na prova de 2016, uma questão que envolvia notação de conjuntos. E também é algo que, quando você fala conjunto, não pensa que é pouca coisa, não, é bastante coisa. Então, o cara tem que entender o que são relações de pertinência, relações de inclusão, operações entre conjuntos, que é união, interseção e diferença, até ele poder chegar nos problemas, entendeu? Então, ele tem que passar por tudo isso para poder entender como é que funcionam os problemas. Na parte de porcentagem, você tem os cálculos percentuais básicos, como calcular porcentagem basicamente, e você tem também, muito ocorre no SESP, você ter noção do uso de fatores de variação percentual. São fatores, são números
que você multiplica outros, gerando crescimento ou gerando decrescimento. Então, por exemplo, se eu pego um valor, multiplico por 1, nada ocorre. Multiplicar por 1 não ocorre nada. Agora, se eu multiplico por alguma coisa maior que 1, ocorre aumento. Menor que 1, ocorre diminuição. Esses fatores que geram aumento são chamados de fatores de acréscimo, e os que geram diminuição são fatores de decréscimo. Saber lidar com esses fatores em problemas em que não adianta, por exemplo, você usar como instrumento a regra de 3. Há problemas de porcentagem, você tem que conhecer variações percentuais, variações acumuladas, ou chamados fatores de correção. Isso cai muito em porcentagem, sobretudo no SESP. E precisa de... Para você chegar em fatores de correção, você tem que vir dando aquela aula de porcentagem, recordando, porque então é o seguinte, Luiz, sabe o que nós temos observado no presencial? Nós temos alunos aí que chegam com dificuldade de responder uma tabuada, às vezes. Tá? Então, isso é alarmante, né? Então, você manda um 6 vezes 9 e a coisa fica difícil, não sai. E aí o cara quer ousar aprender fatores de variação, fatores de correção, que é o que cai na prova efetivamente. E veja bem, a prova do SESC é uma prova muito bem elaborada. Existe vida inteligente dentro do Sebrasp, né? Sem dúvida alguma. Eu costumo dizer que o mais burro tem mestrado, né? Sem o mais dúvida bobo ali tem mestrado. Então, quer dizer, é uma prova merecedora de todo o nosso respeito, né? de toda a nossa, da nossa cautela ao ensinar. Ela invoca conceitos. Não é uma prova com armadilhas, tá? Posso dizer isso. Não tem aquelas pegadinhas, não, então, né? Não, nada isso disso. Tudo aí, isso é bobagem. Agora, ela vai cobrar o conceito. O conceito é fundamental. Quer dizer, se o cara sabe, ele vai fazer. Se ele não sabe, ele não vai saber nem começar. Né? Então, é uma prova muito bem feita, como as provas da Fundação Getúlio Vargas, como as provas do FRJ, da FRJ, não, da FCC, Sesgan Rio, né? Enfim, então a banca do SESP é uma banca muito competente naquilo que faz. Ah, mas de vez em quando dá problema em uma questão. Ah, mas dá problema sempre em tudo. Qualquer o que não desabona a equipe do Sebrasp, né? De maneira eu particularmente, eu prefiro muito mais a prova do Sebrasp do que qualquer outra, porque é uma prova bastante objetiva nesse sentido, não tem essas armadilhas bobas, sem sentido, que são criadas em determinadas provas, vamos dizer assim, não tão bem elaboradas quanto o SESP, essas pegadinhas toscas e sem sentido, que não testam nada, não, o SESP não faz isso, não. Pelo menos na minha matéria, não. É bem objetivo, é bem claro e fim de papo. Entendeu? Bem direto. Mestre, no início da minha introdução, eu disse que é uma disciplina que os candidatos costumam temer muito, né? Eles têm um certo terror por raciocínio lógico, por matemática. A pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: como, né? Muitas vezes, o candidato tem tanto medo que às vezes ele não consegue raciocinar e, de repente, a coisa é até simples, né? Como vencer esse medo? Como vencer, tirar esse drama dele na cabeça do candidato de que raciocínio lógico é algo muito difícil? Deixa eu dizer uma coisa. A palavra medo, ela tem uma dupla análise, tá? Do meu ponto de vista. Primeiro, existe aquele medo que é o medo que estagna o ser humano de ir para frente. Esse medo é ruim. Sim. Esse medo não serve. Agora, existe um medo que te protege. Existe um medo que traz a você cautela. Esse medo é bom porque é um medo de preservação, diferente de um medo de estagnação. Então, o candidato que ele teme a dificuldade, ele teme a dificuldade porque ele não é preparado, porque ele não está preparado ainda. Na medida que ele vai se preparando de forma correta, seguindo os passos corretos, porque, Luiz, tem um caminho isso aí. Então, existe um caminho para o sucesso em qualquer área da vida. Sim. Né? E se você prepara, e se você persegue esse caminho usando os passos certos, nas horas certas, né? Você não tem medo da caminhada. Né? A caminhada, o único medo que você tem é da cautela, né? De tomar cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você diz e com os próximos passos, mas não é um medo estagnador. E o que faz você se livrar desse medo estagnador e ficar só com esse medo da cautela? É o preparo. O preparo é fundamental para você
Porque o medo que te dá cautela, esse é um medo que é bom você ter por perto. Porque é o que evita problemas na nossa vida, evita acidentes, evita... Então, se você não tem medo, então você vai para qualquer lugar e é absurdamente perigoso, porque você não tem medo de nada. Você não tem... Então, a pessoa, o medo ele faz parte da vida da pessoa e não é só ruim. Tá? Agora, o preparo efetivo faz você ficar só com essa cautela, mas continua indo avante, continua indo adiante. Então, o que faz esse medo terminar? É você se preparar da maneira correta, seguindo os passos corretos da preparação. Na minha matéria, o que vai fazer você perder o medo é você se preparar adequadamente. Não na véspera, não num aulão de véspera. É você seguir um processo de início, meio e fim, um início onde você vai se cercar de informações conceituais, informações ligadas àquela matéria. Depois, exercitar bastante, criar metas de exercícios em sites de questão. Eu não vou citar o nome aqui, mas são conhecidos esses sites de questão, são famosos, inclusive. E o aluno ali, ele consegue uma quantidade de questões disponíveis em que ele pode estabelecer metas semanais. Olha, eu vou resolver 100 questões disso essa semana. E você vai encontrar essas 100 questões lá. E aí, com isso, ele vai exercitando, vai fixando. Porque, Luiz, 3 coisas são fundamentais para o aprendizado de um ser humano em qualquer coisa na vida. Primeiro é ter um motivo, né? Você precisa ter motivo para aprender alguma coisa. Motivo todos têm, né? O contra-cheque é um bom motivo, né? Lógico. O contra-cheque é um bom motivo, a estabilidade Outro. é outro bom motivo. Enfim, num momento tão instável que nós vivemos aqui, então a estabilidade é uma coisa bastante atrativa, né? Até mais do que o dinheiro, eu diria, muitas vezes. Então, o motivo número 1 está aí. Agora, o segundo passo para o aprendizado de uma matéria é a apreensão do conhecimento. A apreensão, ou seja, você vai aprender aquilo que está sendo falado. Você vai no curso, você vai no online, você aprendeu aquilo, aprendi. Ah, eu entendi, muito bem, entendi. Fiz alguns poucos exercícios, entendi. Mas só ter um motivo e entender, você ainda não aprendeu. Falta o terceiro e último, que é a fixação. Então, você precisa fixar os conteúdos que você aprendeu, para que eles fiquem internalizados ali e você possa efetivamente dizer assim, bom, agora eu aprendi. Então, esse é o passo da aprendizagem. Eu diria, como educador, que eu sou há 30 anos, eu diria que isso é um passo para você ter sucesso em qualquer disciplina, em qualquer uma. Não há particularidade do raciocínio lógico. Então, um aluno inteligente, um aluno consciente, ele não pode achar que ele vai entrar num curso em 3 encontros, 4 encontros, 5 encontros, ou seja lá quantos encontros, ou em um mês, ele vai resolver todo esse problema. Né? Muitas vezes sim, porque ele já traz um acervo com ele. Muitas vezes não, muitas vezes ele vai ter que reconstruir algumas coisas quando está dentro do curso, ele tem que ter essa consciência. Então, às vezes, a aprovação de uma pessoa depende de pessoa para pessoa, depende daquilo que ela traz com ela. Né? E isso é que vai fazer ela passar mais rapidamente ou mais lentamente. Né? Se você já traz acervo, e se você tem uma... e tem outra coisa também, muitos trabalham. Sim. Muitos trabalham. Então, o que acontece? Porque a grande verdade é essa, quanto mais tempo você tem para se dedicar aos estudos, melhor. Mais rápido você vai passar. Mas tem pessoas que trabalham, têm filho, maridos, esposas, etc. Tem toda uma vida em paralelo e que nós não podemos simplesmente ignorar que existe. Né? Seria ótimo se pudéssemos, mas não. Então, existem isso tudo termina por revelar o tempo em que essa pessoa vai passar, se mais rapidamente ou se mais lentamente. Isso depende de cada um, depende de cada situação. Perfeito, mestre. Ótimo. Então, eu queria, para a gente encerrar aqui essa nossa entrevista, eu queria que você deixasse suas últimas dicas, né, para que os futuros candidatos tenham aí um excelente desempenho, raciocínio lógico, na prova. Não serão as minhas últimas, porque eu ainda não pretendo morrer mais tarde. Não serão as últimas. As últimas do nosso programa. As últimas do nosso programa. Dá a impressão que bom, já está Não. Beleza. As dicas que eu digo para o aluno, primeiro de tudo, é que existem algumas coisas que são importantíssimas para o aluno passar. Mas de todas elas, a coisa mais importante que existe é a disciplina
né? A disciplina é fundamental. Em que aspecto? Poxa, eu só tenho 2 horas para estudar durante o dia, porque o resto eu trabalho, o resto... Então, respeitem essas 2 horas. Outra coisa, não joguem tempo fora. Por quê? Todo tempo é vital, ainda mais se você tem pouco tempo. Entendeu como é que é? Então, se você está imbuído de um propósito, todo o tempo que você tem que ser voltado para isso. Esse é o passo número 1. Então, aí é que entra a disciplina. Se eu tenho que estudar, se eu só tenho das 3 da tarde até as 5, então aquilo ali tem que ser algo sagrado, planejado. O aluno que vai passar a fazer prova para um concurso, ele tem que pegar um caderno, um pedaço de papel. Está vendo aqui, Luiz? Pegar um pedaço de papel, uma caneta. Concurso público, ele tem que escrever. É um projeto. Projeto INSS. Ali você vai colocar as disciplinas que você precisa, o tempo que você tem, e ali você vai fazer um planejamento daquilo que você precisa fazer. Não entrar de forma aleatória num curso e estudar quando der tempo. Não. O aluno que estuda quando dá tempo ou quando sobra tempo, ele não passa no concurso. Isso aí só num fenômeno chamado sorte. Entendeu? Que existe também dentro da matemática, né, Luiz? Mas é sorte. Sim. Então, o que acontece? O aluno tem que projetar. Passar no concurso é um projeto. Da mesma forma que comprar uma casa é um projeto. Você tem que economizar, você tem que gastar X e guardar X, né? E ir pagando. Isso faz parte de um projeto de vida. Tudo que você faz na vida precisa de um projeto. Você precisa saber o que você tem, qual o tempo que você tem. Enfim, é projetar. Esse é o primeiro passo. E disciplina. A inteligência, ela é uma ferramenta. Tem alunos que são muito inteligentes, mas ela não é a única ferramenta. Se você for uma pessoa disciplinada, se você for uma pessoa estudiosa, uma pessoa persistente, você vai passar no concurso público. Se você ainda for inteligente, melhor ainda. A inteligência é uma ferramenta, mas ela não é a ferramenta determinante para você passar no concurso público. Muito mais determinante é a disciplina, é o projeto, é a disciplina. Enquanto você não fizer isso, né? Então, eu conheço pessoas que são inteligentíssimas e não chegaram a lugar nenhum. Qualquer pessoa do mundo acho que conhece alguém assim. Poxa, fulano, tão inteligente, mas não foi. Entendeu por quê? Porque a inteligência não é a ferramenta fundamental. A ferramenta fundamental para o sucesso chama-se disciplina. Disciplina e propósito. As pessoas querem tudo, mas não sabem como querer. Entendeu? Então, esse é o fundamental. É você saber o que quer, né? Eu costumo dizer que na vida, a gente, antes de fazer qualquer coisa na vida, tem que fazer 3 perguntas. Eu posso? Eu devo? Eu quero? Se uma dessas 3 perguntas, a resposta for não, para, porque vai dar errado. Eu quero? Quero. Eu posso? Posso. Eu devo? Devo. Aí, se tudo for sim, o caminho é esse. Entendeu? Se uma delas for não, então vai dar errado, porque não é o que tem que acontecer naquele momento. Então é isso, o que eu digo é isso. Projetem o sucesso de vocês, né? Para quem está nos assistindo, né? Projetar o sucesso, entendam que a disciplina é fundamental. Projetando e tendo disciplina, vai passar, eu aposto, o que eu tiver isso daí. Seguindo o caminho do projeto e o caminho da disciplina, vai passar. Se você for inteligente, melhor ainda. Porque a inteligência é um facilitador do aprendizado. Perfeito, mestre. Muito obrigado pela sua participação. Fica aqui o convite de voltar no futuro aí ao programa Super Dicas aí para dar mais dicas aí a respeito de algum outro concurso. Muito obrigado, mestre. Um abraço, até a próxima. O prazer é meu estar aqui com vocês aí, tá bom? Obrigado, mestre. E você, internauta, gostou desse episódio, das dicas do professor André Barreto? Então, dê aquela força e dê um like nesse vídeo. E se você não é inscrito, faça agora mesmo a sua inscrição no canal do YouTube da Degrau Cultural. Os inscritos no nosso canal, além de terem acesso a milhares de conteúdos, eles sempre recebem notificações de quando um novo vídeo vai ao ar. Assim, você não vai perder nenhum episódio desse especial INSS, né, do Super Dicas da Degrau Cultural. Não deixe também de acompanhar as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Telegram, o blog de notícias da Degrau Cultural e o podcast Hora do Concurso. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau, gente. Valeu!